Olá, sou Marcela Moretti, psicóloga dos crossdressers, tudo bem? Hoje eu quero começar o vídeo com uma frase do Cazuza que diz: Eu quero alguém na areia da praia, quero alguém que use calça ou saia. Essa frase vai ter muito a ver com o que eu vou conversar com vocês hoje sobre a relação dos crossdressers com as SOs, ou seja, as supportive opposites, que são as mulheres, namoradas, esposas desses crossdressers, e também da relação deles intragrupo, ou seja, com outros crossdressers. Eu não vou usar o termo SO, vou falar parceiras para ficar mais fácil durante a nossa conversa, tá bom? Então, eu quero começar falando de algumas queixas que algumas parceiras têm dos crossdressers. Elas contam que muitas vezes acompanham eles em festas temáticas para crossdressers e dizem que se sentem não tão empolgadas, que não se sentem tão empolgadas como eles durante esses momentos, porque eles entram como que num êxtase coletivo. E elas dizem também que muitas crossdressers ainda ficam receosas com a sua presença. Muitas ainda ficam desconfiadas, que elas queiram só ter um casamento, ou seja, estejam preocupadas com a sua condição social ou socioeconômica, porque muitos crossdressers têm uma condição financeira boa. Então elas ficam com o pé atrás, principalmente quando essas parceiras têm uma idade bem inferior aos crossdressers. Muitas parceiras também reclamam que os crossdressers eles não elogiam muito as mulheres que não sejam crossdressers. As mulheres que chama de GG, ou seja, Generic Girls, que são as mulheres que são geneticamente mulheres, digamos assim, as mulheres normais. Então elas sentem falta disso. Elas relatam, por exemplo, que quando vão comprar roupas junto com essas crossdressers, que as crossdressers acabam comprando suas próprias roupas e vão embora, deixando-as lá na loja sozinhas, como muitos homens que não se montam fariam. Ou seja, algumas parceiras brincam que as crossdressers têm o lado negativo do feminino e o lado negativo do masculino, né? Elas brincam com isso por conta de que muitas crossdressers, elas gostam de estar mulheres, mas elas têm às vezes alguns comportamentos machistas. Elas falam também que as parceiras contam que, inclusive, o lado feminino das crossdressers tem a ver com aquilo que esses homens acreditam que seja um feminino ideal. Então existe também aí uma queixa delas a respeito disso. E agora também eu quero falar com você sobre a questão de que muitas crossdressers têm alguns problemas com as crossdressers que são homossexuais, porque infelizmente ainda existe um preconceito de que os homossexuais têm uma lascividade aí superior, que podem dar em cima das crossdressers que são homens. E essas crossdressers que são homossexuais se queixam disso. Se queixam também porque as outras dizem que o seu crossdressing não é tão legítimo,
já que seria um passo para se tornar mulher, já começar a se montar. Então, existe às vezes aí um desconforto. Assim como tem desconfortos entre as parceiras e outras parceiras, ou seja, SOs e SOs, crossdressers e gays. Então, a gente percebe que não é tão comum as crossdressers terem problemas umas com as outras, até porque elas procuram separar a vida de sapos delas, ou seja, a sua vida particular, para manter o segredo também. Mas existem às vezes discussões que elas resolvem entre si, assim como em qualquer outro grupo. Já as transexuais já transitam melhor nos grupos, até porque elas são vistas muitas vezes pelos crossdressers como bibelôs, como mulheres lindas, maravilhosas, que conseguiram se tornar passáveis, que conseguiram atingir esse grau de feminilidade. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações, eu preciso muito da sua inscrição para que a gente consiga levar essa informação para outros crossdressers e para a população em geral, para a gente conseguir amenizar pelo menos o preconceito que existe a respeito da prática. E também me siga no Insta, @MarcelaQMT, agende a sua sessão online. Eu faço psicoterapia com valor social para os crossdressers e vai ser um prazer enorme te atender. Um beijo para você e até o próximo vídeo.